Assim a Constança expulsou Maria do velório do próprio patrão com chutes e debaixo de um temporal de lama. Ela acreditava que, com o caixão fechado, o crime do testamento roubaldo estaria enterrado para sempre. O que a patroa não sabia era que Maria carregava o verdadeiro documento imperial escondido dentro de um canudo de couro, esperando o momento certo para o bote. O império de mentiras da Fazenda Três Rios está prestes a desmoronar por causa de um único papel. No fim deste relato, você verá a arrogante Sinhá perder as terras e a liberdade diante de quem ela mais humilhou. O céu sobre a Fazenda Três Rios não tinha cor de despedida, tinha cor de vingança. O trovão parecia o som de tambores batendo no chão de terra batida, enquanto o corpo do coronel era abaixado à cova rasa. Não houve choro sincero. O que se ouvia era o som da chuva batendo nas sombrinhas de seda das visitas e o estalo da lama sob as botas pesadas. Maria estava ali, num canto, com os pés descalços afundando no barro. Ela não era apenas uma empregada ou uma ex-parteira. Ela era a mulher que tinha visto o coronel dar o último suspiro e sabia exatamente por que aquele suspiro tinha vindo cedo demais. Sinhá Constança não esperou o padre terminar a última oração. Ela se virou para Maria com um ódio que não cabia no luto fingido. O rosto da patroa estava seco, sem uma lágrima, mas os olhos brilhavam com uma febre de poder. Sem aviso, o pé da Sinhá atingiu o peito de Maria. O golpe jogou a mulher de 50 anos direto na vala de lama que corria ao lado do cemitério da fazenda. Constança gritou que Maria era uma ladra, que tinha roubado um relógio de ouro das joias da família. Era a desculpa perfeita para livrar-se da única testemunha que restava. Maria sentiu o gosto ferroso do sangue na boca e o cheiro acre da terra molhada. Enquanto era chutada e arrastada para fora do terreno sagrado, ela não disse uma palavra. Ela olhou nos olhos de Constança e viu o medo disfarçado de fúria. A patroa achava que, ao queimar aquele envelope na noite anterior, tinha reduzido a cinzas o futuro de todos naquela fazenda. Ela achava que o testamento que nomeava os verdadeiros herdeiros e libertava os braços que ergueram aquela riqueza tinha sumido na lareira. Mas Maria conhecia ervas, conhecia silêncios e, acima de tudo, conhecia a ganância daquela mulher. Repara bem no que aconteceu minutos antes do coronel morrer. Maria estava na alcova, trocando os panos úmidos da testa do velho. Ela viu quando Constança entrou com a taça de caldo. O cheiro não era de comida. Era um cheiro metálico, amargo, que Maria reconhecia de longe. Era o veneno que corrói as entranhas sem deixar rastro imediato. O coronel tentou falar, tentou apontar para o baú aos pés da cama, mas a mão de Constança apertou o braço dele com uma força que não era de carinho. Maria viu tudo pela fresta da porta, segurando o fôlego. O problema de Constança é que ela subestimou quem sempre viveu nas sombras. Naquela mesma noite, enquanto a Sinhá comemorava a morte iminente queimando papéis na sala principal, Maria já tinha agido. Ela trocou os documentos. O que Constança jogou no fogo foi uma cópia grosseira feita por Maria com a ajuda de Tião Celeiro, um homem que entendia de couro e de lealdade silenciosa. O documento verdadeiro, aquele com o selo de cera vermelha do Império, aquele que mudaria o destino da província, estava agora em um lugar que a Sinhá jamais imaginaria. Agora, ali no chão, sendo humilhada diante de todos, Maria sentia o canudo de couro escondido sob a saia, amarrado à coxa com tiras de pano velho. Cada chute que recebia era um lembrete de que o jogo estava apenas começando. Constança mandou o feitor Bento jogar Maria para fora das terras da fazenda. «Jogue essa infeliz na estrada e, se ela voltar, pode atirar», ordenou a Sinhá, limpando o barro do seu vestido de nobreza falsa. Bento, um homem que só entendia a linguagem do chicote e da ordem, arrastou Maria pelos cabelos até o limite da propriedade. A chuva não parava. O lamaçal transformava a estrada num pântano. Maria foi jogada no meio do caminho, entre as árvores fechadas e o escuro da mata. Ela ouviu o riso seco de Bento e o som dos cavalos voltando para o conforto da casa grande. Ela estava sozinha, ferida e marcada como ladra, mas ela tinha o que eles mais temiam. Maria se levantou devagar. Cada osso do corpo reclamava,
mas a alma estava focada em um único objetivo. Ela precisava chegar à cidade. Precisava encontrar o juiz Munhoz, o único homem naquelas bandas que não baixava a cabeça para o dinheiro da fazenda Três Rios. Mas o caminho era longo e Bento não era bobo. Assim que a Sinhá voltasse para o casarão e abrisse o baú do coronel para conferir suas joias, ela perceberia algo. Ela perceberia que Maria não tinha levado o relógio de ouro porque o relógio ainda estava lá. O que faltava era outra coisa. Algo que Constança achava que já tinha destruído. Foi aí que a perseguição começou de verdade. No casarão, o silêncio da morte foi quebrado pelos gritos de Constança. Ela revirou as gavetas, rasgou lençóis e jogou quadros no chão. Ela percebeu o erro. O papel que ela queimou não tinha a textura certa. Não tinha o peso do selo imperial. A farsa dela estava em risco. Bento, pegue os cães e traga aquela mulher viva ou morta. Ela berrou da varanda, a voz ecoando pela mata onde Maria tentava se esconder. Maria ouviu o primeiro latido. O som cortou o barulho da chuva como uma faca. Ela sabia que os cães de Bento eram treinados para caçar gente. Ela apertou o canudo de couro contra a perna. O selo de cera precisava resistir à umidade. Se aquele papel se estragasse, a verdade morreria com ela. Ela começou a correr, mas a lama era uma armadilha. A cada passo, o pé afundava até o tornozelo. O cansaço pesava como chumbo nos ombros de uma mulher que já tinha carregado o mundo nas costas por 50 anos. Enquanto isso, na fazenda, Tião Celeiro observava tudo da porta da estrebaria. Ele via a movimentação dos capangas, o brilho das lanternas de querosene se espalhando pela floresta. O coração de Tião batia forte. Ele tinha ajudado Maria. Ele tinha fabricado o canudo de couro de boi, tratado com sebo para não deixar a água entrar. Se pegassem Maria, o próximo seria ele. Mas Tião não era homem de tremer. Ele sabia que a Sinhá Constança nunca foi a esposa legal do coronel. Ela era uma amante que tinha aparecido do nada, vinda da corte com segredos na bagagem e uma ambição que não conhecia limites. O plano de Constança era simples: vender as terras para um barão do café que chegaria em poucos meses, embolsar o ouro e sumir, deixando para trás um rastro de escravizados vendidos e herdeiros legítimos na miséria. Mas para isso, ela precisava que aquele papel que Maria carregava sumisse da face da terra. Papel assinado não aceita mentira de quem tem as mãos sujas, e Constança tinha as mãos manchadas de sangue e veneno. Na mata, Maria encontrou o primeiro obstáculo intransponível. O rio das almas estava cheio. A água descia marrom, carregando troncos e detritos. A ponte de madeira tinha sido levada pela força da enxurrada. Atrás dela, os latidos estavam mais próximos. Ela podia ver o clarão das tochas entre as árvores. Bento estava no rastro dela. Maria olhou para o rio e depois para a mata fechada. Ela tinha uma escolha: se entregar e ser morta ali mesmo, ou confiar na correnteza. Ela tirou o canudo de couro da perna e, num gesto de desespero e fé, enterrou o fundo na base de uma gameleira centenária, marcando o lugar com uma pedra branca que brilhou por um segundo sob um relâmpago. Se ela morresse no rio, o segredo estaria seguro na terra, esperando que alguém com olhos de ver o encontrasse. Mas Maria não planejava morrer. Ela mergulhou na água gelada no exato momento em que o primeiro cão de Bento rompeu a folhagem, mostrando os dentes prontos para o bote. A força da água era brutal. Maria sentiu o corpo ser jogado contra as pedras, o ar fugindo dos pulmões. Ela lutava não apenas pela vida, mas pela justiça de todos que ficaram para trás na fazenda Três Rios. Enquanto era arrastada rio abaixo, ela viu por um breve instante o rosto de Bento na margem. Ele apontava a espingarda, mas a escuridão e o movimento da água impediram o tiro certeiro. Ele achou que o rio faria o serviço sujo por ele. "Deixa pra lá", ele disse para os outros capangas. "Ninguém sobrevive a esse rio hoje." Bento voltou para a fazenda e deu a notícia para a Sinhá. Maria estava morta, levada pelas águas do Rio das Almas. Constança sorriu pela primeira vez desde o enterro. Ela sentiu o peso sair dos ombros. Sem Maria, sem o documento, ela era a dona absoluta de tudo. Ela ordenou que abrissem o melhor vinho.
e começou a planejar a recepção para os compradores que chegariam em breve. Ela se sentia vitoriosa, sentada na cadeira que pertenceu ao coronel, olhando para as terras que agora chamava de suas. O que a Sinhá não sabia era que, quilômetros rio abaixo, uma mão velha e calejada se agarrou a uma raiz de salgueiro. Maria estava viva. Tossindo água e lama, ela se arrastou para a margem firme. Suas roupas estavam em frangalhos, seu corpo estava coberto de hematomas, mas seus olhos mantinham o brilho da determinação. Ela não tinha mais o documento com ela, mas sabia exatamente onde ele estava. O segredo estava enterrado no lamaçal, mas como toda semente de verdade, ele estava pronto para brotar no momento em que o sol da justiça aparecesse. Maria olhou para a direção da cidade. Ela não podia voltar para a fazenda agora. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que tivesse o poder de enfrentar Constança no campo da lei. O juiz Munhoz era a sua única esperança, mas como uma mulher negra, fugitiva e acusada de roubo, conseguiria chegar até ele sem ser presa no caminho. A cidade estava em alerta. As ordens de prisão contra ela já deviam estar circulando por causa da mentira do relógio de ouro. Ela começou a caminhar, usando as sombras como proteção. Cada passo era uma agonia, mas a imagem da Sinhá Constança chutando-a no velório servia de combustível. Maria sabia que a arrogância da patroa seria a sua ruína. Constança achava que o poder vinha do medo, mas Maria sabia que o verdadeiro poder vinha da prova. E a prova estava lá, protegida pelo couro de boi e pelo selo imperial, esperando o momento de destruir o império de mentiras da fazenda Três Rios. Enquanto Maria avançava pela noite, a Sinhá Constança já assinava os primeiros papéis da venda das terras, acreditando que o passado estava enterrado junto com o coronel. Ela não imaginava que naquela mesma hora, um mensageiro silencioso enviado por Tião Celeiro já estava a caminho da cidade, com um recado que mudaria tudo. O jogo de poder estava apenas na primeira rodada, e o que parecia o fim para Maria era apenas o começo de uma queda que toda a província jamais esqueceria. O que tem dentro daquele canudo de couro é mais do que um testamento. É a sentença de morte para a tirania da Sinhá. A lama secou na pele de Maria como uma crosta de desprezo. Ela estava viva, mas o mundo achava que o Rio das Almas tinha engolido a única verdade que restava da fazenda Três Rios. Enquanto ela se arrastava pela margem, tremendo de um frio que parecia vir de dentro dos ossos, a Sinhá Constança estava no casarão, trocando o vestido de luto por uma seda importada. Para a patroa, o problema estava resolvido. Enterrado na cova do coronel ou levado pela correnteza, o passado não importava mais. Mas repara bem no detalhe que Constança esqueceu. O corpo de Maria nunca apareceu. E para quem vive de mentiras, um corpo sumido é uma pergunta que nunca para de latejar. Naquela mesma noite, o som de carruagens cortou o silêncio da fazenda. O barão de Araruna tinha chegado. Ele era o homem que ia comprar cada hectare de terra, cada pé de café e cada alma que trabalhava naquele chão. Constança o recebeu na sala de jantar, sob a luz de candelabros de prata que ela já sentia que eram seus por direito. O cheiro de alfazema que ela espalhou pela casa tentava esconder o odor de mofo e de morte que ainda pairava nos quartos do fundo. Ela sorria, servia o melhor vinho e falava da triste perda do marido com uma voz que não tremia 1 milímetro. Só que enquanto a Sinhá servia o vinho, o feitor Bento estava na beira do rio, segurando uma lanterna de querosene. Ele não estava convencido. Bento conhecia aquele rio como a palma da mão. Ele sabia que, se Maria tivesse morrido ali, a curva da ferradura teria cuspido o corpo na areia em menos de 1 hora. Ele moveu a luz devagar, iluminando as raízes dos salgueiros, até que algo brilhou. Não era um corpo, era um pedaço de pano, um retalho da saia de Maria, preso em um galho seco. Bento pegou o pano e sentiu o cheiro da lama. Ele sabia que Maria tinha conseguido sair da água. E mais do que isso, ele sabia que se a Sinhá descobrisse que ele falhou, o próximo chicote seria no lombo dele. Maria, enquanto isso, caminhava pela mata fechada, evitando a estrada principal. Ela conhecia os atalhos que os fugitivos usavam há décadas.
Cada estalo de galho era um susto. Ela não tinha mais o documento com ela, e isso era o que mais doía. A pedra branca que ela usou para marcar a árvore onde enterrou o canudo de couro parecia brilhar na memória dela, mas a distância entre ela e aquela árvore crescia a cada passo. Ela precisava chegar à Vila do Amparo. Lá, escondido entre as casas de comércio e a igreja, vivia quem podia ajudá-la. O problema é que o plano de Constança era cruel e bem amarrado. Na vila, os cartazes já estavam colados. Procura-se Maria, ladra e fugitiva. Recompensa para quem entregar viva ou morta. A mentira do relógio de ouro tinha se espalhado como fogo em palha seca. Agora, Maria não era apenas uma ex-parteira ou uma empregada expulsa. Ela era uma criminosa procurada pela lei da província. Se ela aparecesse na rua, qualquer um poderia cravar uma faca em suas costas em troca de algumas moedas de prata. Dentro do casarão, a negociação avançava. O barão de Araruna era um homem de negócios, seco e direto. Ele exigiu ver a papelada original. Viúva sem a escritura imperial e o testamento assinado, não há negócio, ele disse, batendo com o anel de sinete na mesa de jacarandá. Constança sentiu o suor frio escorrer pelas costas, mas manteve o rosto de mármore. Ela disse que os documentos estavam com o advogado na capital e chegariam em 2 dias. Era o tempo que ela tinha. 2 dias para achar Maria e arrancar dela o que o fogo não conseguiu destruir. Foi aí que a crueldade da sinhá subiu mais um degrau. Ela chamou Bento e deu uma ordem que fez o feitor, homem de coração de pedra, engolir seco. Vá até a senzala, pegue o filho da Maria. Se ela não aparecer em 24 horas, o menino vai para o tronco até que a mãe saia do buraco onde se escondeu. Constança sabia onde apertar. Ela sabia que Maria daria a vida, o documento e a alma para salvar o filho. O que a patroa não esperava era que a notícia dessa ameaça correria mais rápido que os cavalos do feitor. Tião Celeiro ouviu a ordem de trás da porta da estrebaria. Ele não podia fazer nada abertamente, mas ele tinha seus meios. Ele selou um cavalo na calada da noite e saiu pelos fundos, cortando caminho por dentro do cafezal. Ele precisava encontrar Maria antes que ela entrasse na Vila do Amparo, que agora era uma armadilha mortal. Tião cavalgava no escuro, guiado apenas pelo brilho minguante da lua, sentindo que o tempo estava escorrendo entre seus dedos como areia fina. Maria chegou aos arredores da vila quando o sol começava a querer apontar no horizonte. Ela estava exausta. A fome era uma dor constante no estômago. Ela se aproximou da porta dos fundos da pequena igreja de pedra. O padre não estava lá, mas o sacristão, um homem chamado Joaquim, que Maria tinha ajudado a curar de uma febre maligna anos atrás, estava limpando os bancos. Quando ele viu aquela mulher coberta de barro, com os olhos encovados e o rosto marcado, ele quase gritou: "Maria, eles dizem que você roubou a sinhá, estão te caçando como bicho." Joaquim sussurrou, puxando-a para dentro e trancando a porta pesada. Maria caiu de joelhos no chão frio de pedra. Ela não pediu comida, nem água. Ela segurou as mãos de Joaquim e disse com a voz rouca: "Eu não roubei nada, Joaquim. Eu salvei o que ela queria queimar. O coronel foi morto por aquela mulher e ela quer roubar a terra de quem é de direito." O sacristão olhou para ela com medo. Ele sabia que ajudar Maria era assinar uma sentença de morte, mas ele também sabia que as ervas de Maria tinham salvo sua vida quando os médicos da cidade já tinham encomendado o seu caixão. Só que o perigo não estava apenas na estrada. Naquela manhã, o juiz Munhoz recebeu uma visita inesperada no seu gabinete na cidade vizinha. Era um mensageiro enviado por Constança, levando uma carta selada e uma bolsa de ouro. A mensagem era clara. O juiz deveria validar a cópia do testamento que Constança apresentaria, alegando que o original tinha sido destruído num incêndio acidental na fazenda. O ouro era um agradecimento antecipado pela compreensão. Munhoz olhou para as moedas e depois para o mensageiro. Ele era um homem legalista, mas o poder da fazenda Três Rios era capaz de calar muitas bocas. Até que algo aconteceu. No esconderijo da igreja, Maria ouviu o som de cascos de cavalo parando na frente da praça. Era Tião Celeiro. Ele não entrou,
mas assobiou um canto de pássaro que só Maria conhecia. Era o sinal de perigo extremo. Quando Maria se aproximou da fresta da janela, viu Tião passar discretamente e sussurrar para o vento, sabendo que ela ouviria. O menino está no tronco, Maria. Bento vai começar a bater ao meio-dia. O mundo de Maria desabou. O canudo de couro com a escritura imperial estava enterrado a quilômetros dali, sob a gameleira. Ela estava cercada na vila, com cartazes de procurada em cada esquina. O juiz estava sendo subornado e seu filho ia ser torturado por uma mentira que ela mesma criou para proteger a verdade. A pressão era insuportável. Maria sentiu vontade de gritar, de se entregar, de acabar com aquele sofrimento. Mas foi nesse momento que a força da parteira, da mulher que trouxe centenas de vidas ao mundo, falou mais alto. Ela se virou para Joaquim. Eu preciso de um mensageiro, alguém que não levante suspeita, alguém que leve uma mensagem para o juiz Munhoz, mas não para o gabinete dele, para a casa da esposa dele. Maria sabia que o juiz tinha um ponto fraco. Sua mulher, Dona Isabel, era uma senhora de muita fé e pouca paciência para as sujeiras do marido. Se a verdade chegasse aos ouvidos dela, o ouro de Constança não valeria nada. Enquanto isso, na fazenda, o clima era de tensão absoluta. Bento tinha amarrado o filho de Maria, um rapaz de 18 anos que nunca tinha feito mal a ninguém, no poste central da fazenda. Constança assistia de cima da varanda, segurando um leque de rendas, esperando o sol chegar ao ponto mais alto. Ela acreditava que Maria apareceria chorando, rastejando, entregando o documento em troca da vida do filho. A sinhá saboreava o poder, sentindo que cada minuto de espera era uma afirmação da sua superioridade. Mas o que ninguém sabia era que o canudo de couro não estava mais sozinho sob a gameleira. A chuva forte da noite anterior tinha removido parte da terra e da lama da base da árvore. Um garimpeiro que passava por ali, fugindo da enchente, viu o brilho de algo enterrado. Ele não sabia o que era, mas viu o selo de cera vermelha. Ele pensou que poderia ser algum tesouro escondido pelos antigos. Ele pegou o objeto e, em vez de abri-lo, resolveu levá-lo para a vila para tentar vender. O destino estava movendo as peças de um jeito que nem Maria nem Constança podiam controlar. A sorte estava lançada. Maria mandou Joaquim buscar o garimpeiro antes que ele chegasse ao mercado da vila. Ela precisava recuperar aquele papel antes que ele caísse nas mãos erradas. Ao mesmo tempo, a primeira chicotada estalou no pátio da fazenda Três Rios. O grito do filho de Maria ecoou pelos vales, chegando até onde os escravizados trabalhavam no cafezal. O silêncio que se seguiu não foi de submissão, foi de uma revolta que estava sendo cozida em fogo lento há muito tempo. Bento levantou o braço para o segundo golpe, mas parou no ar. Um som de tropa de cavalos se aproximava da fazenda. Não era Maria, era uma escolta oficial. O juiz Munhoz estava chegando, mas ele não vinha sozinho. Ao lado dele, em uma carruagem fechada, estava sua esposa com o rosto sério e os olhos fixos na entrada da casa grande. Constança sentiu uma pontada de ansiedade. Por que o juiz viria pessoalmente e com a esposa? O plano estava mudando, e o controle que ela achava ter estava começando a escapar por entre os dedos. Lá na vila, Maria segurava o canudo de couro novamente nas mãos. O garimpeiro o entregou em troca de uma promessa de pagamento futuro que Maria nem sabia se poderia cumprir. Ela abriu o canudo e viu que o papel estava seco. O sebo que Tião usou tinha funcionado. Ela olhou para Joaquim e disse: "Agora me arranje um cavalo. Eu vou voltar para aquela fazenda e vou entrar pela porta da frente." Joaquim tentou impedi-la. "Vão te matar, Maria. A sinhá deu ordens para atirar." Mas Maria já estava montada, com o documento guardado no peito. Ela não era mais a mulher humilhada no velório. Ela era o instrumento de uma justiça que estava atrasada, mas que finalmente tinha encontrado o seu caminho. A cavalgada de Maria de volta para a fazenda Três Rios seria o capítulo final de uma mentira que durou tempo demais. O sol do meio-dia brilhava forte, iluminando o caminho de quem não tinha mais nada a perder, a não ser as correntes da injustiça. O galope do cavalo de Maria era o único som que desafiava o calor sufocante do meio-dia.
O suor do animal se misturava à poeira da estrada, criando uma crosta cinzenta que cobria as pernas de Maria, mas ela não sentia o cansaço. O que ela sentia era o peso do canudo de couro batendo contra o seu peito, como se fosse um segundo coração, um coração feito de papel e lei que batia pela liberdade. Ela sabia que cada minuto que perdia era uma gota de sangue a mais que seu filho derramava no pátio da fazenda Três Rios. O plano de Constança era atraí-la pela dor, e Maria estava indo, mas não como uma vítima. Ela estava indo como o carrasco de uma mentira que durou décadas. Na fazenda, o ar estava parado, carregado com o cheiro de sangue e medo. O filho de Maria, amarrado ao tronco, já não tinha mais forças para gritar. Bento segurava o chicote, olhando para a varanda onde a sinhá Constança conversava com o juiz Munhoz e o barão de Araruna. O barão estava impaciente. Ele era um homem que não gostava de espetáculos públicos de tortura. Não por bondade, mas porque achava uma perda de tempo e de mão de obra. Viúva, vamos assinar logo essa papelada. Tenho outras terras para visitar e esse sol não perdoa, ele disse, ajustando o chapéu de feltro. Constança sentiu o pânico subir pela garganta. O advogado que ela mencionou nunca chegaria, porque ele não existia. Ela precisava que o juiz Munhoz desse o veredito ali mesmo, aceitando a cópia falsificada como válida. Ela olhou para o juiz, buscando o olhar de quem já tinha recebido o ouro na calada da noite. Mas Munhoz estava desconfortável. Ao lado dele, Dona Isabel, sua esposa, mantinha os olhos fixos no rapaz amarrado no pátio. Isabel era uma mulher de poucas palavras, mas sua presença ali era como uma âncora de moralidade que o juiz não conseguia ignorar. Doutor Munhoz, começou Constança, com a voz mais doce que conseguiu fingir. Como eu disse, os originais foram perdidos no incêndio. Mas aqui está a cópia reconhecida, que prova que sou a única herdeira e proprietária. O barão precisa assinar a compra para que a ordem volte a este lugar. Ela estendeu o papel amarelado com uma assinatura que ela mesma tinha treinado por meses até ficar idêntica à do falecido coronel. O juiz estendeu a mão para pegar o documento, mas Dona Isabel interveio. Espere, meu marido, disse Isabel, a voz cortante como uma lâmina fria. Antes de tratar de papéis, por que não tratamos de justiça? Por que aquele rapaz está sendo açoitado? Que crime cometeu uma criança para ser tratada dessa forma diante de uma autoridade da lei? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Bento parou o movimento do chicote. Constança sentiu o chão tremer sob seus pés de seda. Ela tentou explicar que era uma punição por roubo, que a mãe dele tinha fugido com joias da família, mas Dona Isabel não desviou o olhar. O problema de Constança é que ela achava que o dinheiro comprava tudo, inclusive o silêncio de uma mulher que via a verdade através das máscaras de nobreza. Isabel tinha recebido uma mensagem na vila. Uma mensagem entregue por Joaquim, o sacristão, amando de Maria. A mensagem não falava de ouro ou de terras, falava de um crime de sangue. Falava de como o coronel tinha morrido de verdade. Repara bem, o juiz Munhoz estava ali para garantir o suborno, mas sua esposa estava ali para garantir que ele não tivesse coragem de aceitá-lo. Nesse exato momento, o som de um cavalo se aproximando em alta velocidade chamou a atenção de todos. Bento correu para o portão principal sacando a arma da cintura. Ele tinha ordens para atirar. Ele viu a silhueta da mulher montada, os cabelos soltos ao vento, a pele escura brilhando sob o sol. Era Maria. Ela não parou o cavalo. Ela veio como um raio, atravessando o portão antes que Bento pudesse mirar com precisão. O cavalo parou bruscamente no centro do pátio, levantando uma nuvem de poeira que cobriu o rapaz no tronco. Maria desceu do animal com uma agilidade que ninguém esperava. Ela não olhou para a sinhá, não olhou para o juiz. Ela correu para o filho. Com uma faca de cozinha que trazia escondida, cortou as cordas que o prendiam ao poste. O rapaz caiu nos braços da mãe, gemendo de dor. Acabou, meu filho. A mãe está aqui, ela sussurrou enquanto o pátio se enchia de capangas armados, sob o comando de Bento. Atire nela, Bento. Mate essa ladra, gritou Constança da varanda, perdendo completamente a compostura. A máscara de senhora fina tinha caído.
O que restava era uma mulher desesperada, com os olhos injetados de ódio. Bento hesitou. Ele olhou para o juiz, olhou para o barão e para a dona Isabel. Atirar em uma mulher desarmada, que acabara de libertar o filho diante de um juiz de direito, era um caminho sem volta para a forca. Maria se levantou. Ela deixou o filho sentado na base do tronco e caminhou em direção à varanda. Cada passo dela era pesado, carregado com a dignidade de quem não tinha mais medo da morte. Ela parou aos pés da escada de pedra e olhou para cima. Eu não sou ladra, sinhá Constança. A única ladra nesta fazenda é a senhora, que roubou a vida do marido e agora quer roubar a liberdade de quem ele amou. O juiz Munhoz se levantou, tentando recuperar a autoridade. Mulher, você está sob graves acusações. Onde está o relógio de ouro que roubou? Maria sorriu, um sorriso amargo que fez o juiz recuar um passo. O relógio está onde sempre esteve, doutor, na gaveta secreta do escritório do coronel, que só eu e ele conhecíamos. Mas o que eu trouxe aqui é muito mais valioso que ouro. Ela tirou o canudo de couro de dentro da blusa. O objeto estava sujo de barro seco e suor, mas o selo de cera vermelha brilhava como uma ferida aberta. O barão de Araruna se inclinou para a frente, interessado. Ele conhecia aquele selo. Era o selo pessoal do imperador, usado apenas em documentos de doação de terras e títulos de extrema importância. O que é isso? Perguntou o barão, a voz agora carregada de uma curiosidade genuína. Esta é a escritura real de doação da fazenda Três Rios, disse Maria, elevando a voz para que todos no pátio, inclusive os escravizados que observavam das sombras das senzalas, pudessem ouvir. O coronel sabia que sua vida estava sendo tirada por mãos criminosas. Ele sabia que a mulher que dormia ao seu lado era a sua assassina. Por isso ele me entregou o verdadeiro testamento. Este documento prova que a sinhá Constança nunca foi casada legalmente com ele e que estas terras devem ser transformadas em uma fundação para o bem de todos que aqui trabalham. Constança soltou uma gargalhada histérica. Isso é falso. É uma falsificação feita por essa negra imunda. Doutor Munhoz, prenda essa mulher agora. Mas o juiz já não ouvia a sinhá. Ele olhava para a esposa, Isabel, que acenou com a cabeça. O juiz desceu as escadas devagar, com as mãos trêmulas. Ele pegou o canudo de couro das mãos de Maria. Ele sentiu o peso do documento. Ele quebrou o selo de cera com o polegar, o som do estalo ecoando no silêncio do pátio como um tiro. Enquanto o juiz desenrolava o papel, o rosto de Constança mudava de cor, do vermelho da raiva para o branco do pavor. Ela tentou avançar para arrancar o papel das mãos do juiz, mas foi contida pelo barão de Araruna, que a segurou pelo braço com uma força que ela não conseguiu vencer. Calma, viúva. Vamos ver o que a lei tem a dizer, disse o barão, com um tom de voz que indicava que ele já sabia quem estava mentindo. O juiz Munhoz começou a ler em silêncio. Seus olhos se moviam rapidamente pelas linhas escritas com a caligrafia impecável do escrivão imperial. O suor escorria pela testa do magistrado. Ele olhou para o papel falso que Constança tinha lhe entregado e depois para o original. A diferença era gritante. A marca d'água, o selo, a assinatura, tudo gritava a verdade. Mas o que mais chocou o juiz foi o parágrafo final, escrito à mão pelo próprio coronel nos seus últimos momentos de lucidez. Aqui diz, começou o juiz, a voz falhando por um momento, que o coronel deixa registrado que vinha sendo envenenado por Constança e que a escritura de casamento apresentada por ela era uma fraude realizada em uma paróquia distante com documentos roubados. O juiz parou de ler e olhou para Constança. Sinhá, a senhora está sob prisão por falsificação, tentativa de fraude e suspeita de homicídio. O pátio explodiu em um burburinho. Os capangas de Bento, vendo que a patroa tinha caído, começaram a baixar as armas. Eles não iam morrer por uma mulher que estava prestes a perder tudo. Bento, percebendo que o vento tinha mudado, deu um passo para trás tentando se misturar à multidão. Mas Tião Celeiro, que tinha chegado logo atrás de Maria, bloqueou sua passagem com um olhar que prometia acerto de contas. Constança caiu de joelhos na varanda. Ela não gritava mais. Ela apenas olhava para o chão, vendo o seu império de mentiras ser levado pelo vento da verdade.
Ela tinha perdido as terras, o ouro e a liberdade. Mas o pior para ela era ver Maria, a mulher que ela tinha chutado na lama, de pé, abraçada ao filho, recebendo o olhar de respeito de todos os presentes. A lama da chuva tinha secado, mas a mancha no nome de Constança seria eterna. Mas o que ninguém sabia era que o documento continha um último segredo. Um segredo que nem Maria tinha lido totalmente. O juiz Munhoz continuou a leitura, e o que ele revelou a seguir fez o barão de Araruna arregalar os olhos e Maria sentir o coração parar por um segundo. A justiça não ia apenas punir a vilã, ela ia transformar a fazenda Três Rios em algo que ninguém naquela província jamais tinha visto. O preço da liberdade estava escrito ali, e ele era muito mais alto do que Constança poderia imaginar. Maria olhou para o horizonte, onde o sol começava a baixar. Ela sabia que a luta ainda não tinha acabado. O juiz era um homem de leis, mas as leis daquela época eram traiçoeiras. Ela precisava garantir que aquele papel saísse dali direto para as mãos do governador da província. Ela apertou a mão do filho e olhou para o juiz. Leia o resto, doutor. Leia tudo o que o coronel escreveu antes de morrer. O que viria a seguir seria o golpe final na arrogância da Sinhá e a abertura de um novo destino para todos. O silêncio que se instalou na varanda da fazenda Três Rios era tão pesado que se podia ouvir a respiração ofegante da Sinhá Constança. O juiz Munhoz segurava a escritura real como se estivesse segurando uma brasa viva. O papel, assinado pelo próprio império, não era apenas um testamento. Era um acerto de contas com o passado. Dona Isabel, ao lado do marido, mantinha o olhar fixo na vilã, que agora parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O império de mentiras construído sobre veneno e chicote estava ruindo diante dos olhos de todos. Doutor Munhoz. A voz de Maria rompeu o silêncio, firme e sem tremer. O senhor tem a verdade nas mãos. Leia o parágrafo sobre a herança. Leia para que todos saibam quem é o verdadeiro dono deste chão. O juiz limpou o suor da testa e voltou a ler em voz alta, para que o som chegasse até o último trabalhador que observava o pátio. O documento era claro. A fazenda Três Rios não pertencia a Constança. Nunca pertenceu. O coronel, sabendo que sua vida estava sendo ceifada, deixou as terras para uma fundação que garantiria a alforria de todos os residentes e o direito de cultivo para aqueles que derramaram suor naquele café. Mas o golpe de misericórdia veio a seguir. O juiz Munhoz parou a leitura, olhou para Constança e disse: aqui também consta a ordem de confisco imediato de todos os seus bens, inclusive as joias e o ouro que a senhora já estava preparando para levar. E sobre a acusação de roubo contra Maria... O juiz fez um sinal para o cabo da guarda que o acompanhava. Vá até o escritório, gaveta secreta da escrivaninha de Jacarandá. Procure o relógio de ouro com as iniciais do coronel. Constança tentou se levantar, um grito de raiva sufocado na garganta. Não, você não tem autoridade para entrar nos meus aposentos. Mas o barão de Araruna, que até então assistia a tudo com o cinismo de um homem de negócios, bloqueou o caminho dela com um gesto seco. Seja uma senhora pelo menos na sua queda, Constança. A festa acabou. O cabo voltou minutos depois, segurando o relógio de ouro. Ele brilhava sob o sol do meio-dia, uma prova física da inocência de Maria e da perfídia da patroa. Foi nesse momento que a arrogância de Constança finalmente quebrou. Ela não era mais a rainha da Três Rios. Ela era uma criminosa acuada. Ela avançou contra Maria, as mãos em forma de garras, gritando impropérios que não cabiam na boca de uma fidalga. Sua maldita! Eu devia ter te matado quando tive a chance. Eu queimei o papel. Eu vi o fogo consumir. Maria não recuou. Ela apenas olhou para a vilã, com uma piedade que doía mais que um tapa. A senhora queimou o que eu deixei para a senhora queimar, sinhá, disse Maria, a voz baixa, mas audível. O papel que a senhora jogou na lareira era o rascunho de uma vida de crimes que a senhora mesma escreveu com sua ganância. A verdade não queima tão fácil assim. O cabo da guarda segurou os pulsos de Constança e, sem cerimônia, colocou as algemas de ferro. O som do metal batendo no metal foi o ponto final de uma era de terror.
O barão de Araruna se aproximou do juiz. Parece que o nosso negócio foi por água abaixo, Munhoz. Não compro terras manchadas de veneno e fraude. Ele se virou para Maria e fez uma leve reverência com o chapéu. A senhora é uma mulher de fibra. Se o coronel confiava na senhora, eu também respeito sua coragem. O barão montou em seu cavalo e partiu, deixando para trás o rastro de poeira e o fim de um sonho de riqueza para Constança. A sinhá foi levada para a carruagem da guarda, arrastada pelo barro que ela mesma tinha usado para humilhar Maria dias antes. Seus gritos de negação foram se perdendo enquanto a carruagem se afastava em direção à cadeia da vila. Ela passaria o resto dos seus dias respondendo por envenenamento e falsidade ideológica, perdendo cada centavo, cada seda e cada prestígio que achava possuir. A justiça demorou, mas quando chegou, veio com o peso de uma montanha caindo. Maria voltou para o pátio. Ela se ajoelhou ao lado do filho, que agora estava sendo cuidado por Tião Celeiro. As feridas do rapaz iam cicatrizar, mas a marca daquele dia ficaria na memória deles como o dia em que o medo morreu. Tião olhou para Maria e sorriu, um sorriso raro em um homem tão sofrido. Nós conseguimos, Maria. O canudo de couro resistiu. O juiz Munhoz, pressionado por Isabel, assinou a liberação imediata de Maria e a carta de alforria definitiva para todos na fazenda, conforme ordenava o documento imperial. Ele sabia que o ouro que recebeu de Constança teria que ser devolvido ou escondido para sempre, pois a partir daquele momento, a fazenda Três Rios estava sob a proteção direta da província. Maria recebeu não apenas a sua liberdade, mas uma pensão vitalícia garantida pelas rendas da terra, como recompensa pela sua lealdade e pelos anos de serviço. A tarde caía sobre a fazenda, mas não era mais uma tarde de opressão. O sol se punha pintando o céu de laranja e roxo, iluminando os rostos de homens e mulheres que, pela primeira vez na vida, olhavam para o horizonte sem o peso das correntes. Maria sentou-se nos degraus da varanda da casa grande. Ela não entrou na casa. Ela preferia o ar livre, o cheiro da terra que agora, de certa forma, também era dela por direito de cuidado. Repara bem no que a ganância faz com uma pessoa. Constança tinha tudo, mas queria o que não era dela. Maria não tinha nada, mas guardou o que era sagrado. No fim, a conta fechou. A verdade é como uma semente enterrada na lama. Ela pode demorar a brotar, pode ser pisoteada, mas ela sempre encontra um caminho para a superfície. A lama da chuva secou, sinhá, mas o crime que a senhora cometeu está escrito aqui com tinta que não apaga. A fazenda Três Rios começou a mudar. Os muros que separavam a senzala da casa grande não pareciam mais tão altos. Maria tornou-se a conselheira de todos, a mulher que guardava as leis e as ervas, garantindo que a justiça que ela conquistou com tanto sofrimento não fosse esquecida. Seu filho, recuperado, tornou-se um dos líderes da nova fundação, cuidando para que a terra produzisse não apenas café, mas dignidade para todos. E quanto ao canudo de couro, Maria o guardou. Ele ficava em cima da sua mesa, um lembrete constante de que um único papel, nas mãos da pessoa certa, pode derrubar um império de maldade. A história da parteira que enfrentou a sinhá debaixo de um temporal de lama passou a ser contada de geração em geração, como um exemplo de que o poder de quem humilha é passageiro, mas a força de quem resiste é eterna. A justiça emocional foi feita. A vilã apodreceu na cela fria, sentindo falta do luxo que roubou, enquanto Maria vivia a paz que conquistou. O mundo dá voltas, e às vezes essas voltas param exatamente no lugar onde a verdade foi enterrada. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Maria dormiu sem medo. O som que vinha das senzalas não era de lamento, era de esperança. A ganância cega o criminoso, fazendo-o acreditar que o poder é eterno. Mas a verdade é como uma semente enterrada na lama. Ela sempre encontra um caminho para a superfície. Se essa história de superação e justiça tocou você, não deixe de mostrar seu apoio. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais relatos fortes como este. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas vejam que a verdade sempre vence no final. E comente abaixo de qual cidade você está assistindo.
Sua participação é fundamental para continuarmos contando essas histórias de coragem. Até o próximo relato.